Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. A felicidade. A busca da felicidade sempre foi e continua sendo um procedimento constante do ser humano. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos superiores respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. E na questão 921, o codificador comenta e indaga: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade
tão grande quanto a comporte a sua existência grosseira. E na questão seguinte, a 922, continua explorando o assunto. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Como se observa das informações dos espíritos superiores, é fundamental a construção da felicidade que todos buscamos. A fé no futuro, para a qual a doutrina espírita contribui, trazendo a convicção da nossa própria condição de espíritos imortais em constante processo de evolução. A doutrina espírita esclarece-nos ainda que a lei de Deus está inscrita em nossa própria consciência. E para que tenhamos uma consciência tranquila, é necessário que coloquemos em prática a lei de Deus. Basta isso para conseguirmos oferecer a todos os seres humanos, dentro do princípio da solidariedade social, a posse do necessário, que é a condição básica para a felicidade na vida material. Como se constata, a conquista da nossa felicidade, relativa ou permanente, depende apenas de nós. Todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Deus tem um plano para nós. Ele criou todos os espíritos simples e ignorantes, até que eles cheguem progressivamente à perfeição. Deus almeja que cada um dos seus filhos seja feliz, e essa felicidade tanto mais se alcança, quanto mais o espírito se aperfeiçoa. É uma felicidade que é construída por nós, e não simplesmente que nos é dada sem qualquer esforço de nossa parte. Uma visão espiritualista da vida nos apresenta a felicidade diretamente ligada ao grau de adiantamento moral e intelectual do espírito. Quanto mais avança, mais ele é feliz, porque, com sua maturidade espiritual, aprendeu a fazer escolhas certas e, portanto, tem a felicidade como resposta às suas escolhas. Por tal razão, Emmanuel afirma que felicidade é devolução, ou seja, é o retorno das opções felizes que cada um foi capaz de realizar. Há quem pense em solucionar seus problemas sem fazer escolhas diferentes do que tem feito. Não há lógica em tal postura, porque os problemas de hoje são os resultados das escolhas de ontem. E se nós continuarmos com as mesmas opções, teremos sempre os mesmos resultados e continuaremos a chorar incessantemente. Seria sensato, por exemplo, Deus atender às preces de um alcoólatra que sofre de cirrose, curando-lhe o fígado adoentado, se o doente continua bebendo? Toda solução espiritual sempre exigirá um determinado grau de transformação positiva de nossa parte, pois, do contrário, Deus seria um simples faxineiro encarregado de limpar a sujeira deixada por nossos passos, sem que tenhamos o trabalho de limpar os sapatos. Para que o plano divino se cumpra, o de nos conduzir à perfeição, Deus estabeleceu
a lei espiritual de evolução. Ninguém vive à margem dessa lei, conforme observou Chico Xavier. Todo espírito chegará, inevitavelmente, à perfeição e, portanto, à felicidade suprema e permanente, quando alcançar a condição de espírito puro. Por isso que, no momento, a felicidade ainda não pode ser completa para nós, porque a nossa evolução ainda é incompleta. Essa progressão do espírito se dá paulatinamente, não se faz da noite para o dia. Por tal motivo, dentro da planificação divina, temos vidas sucessivas, para nos aperfeiçoarmos progressivamente. Em cada experiência vivida, aprendemos algumas lições e esbarramos em outras, e voltamos em novas experiências através das reencarnações sucessivas, para recapitular as lições não aprendidas e avançar em novos aprendizados. As provas pelas quais passamos em nossa vida, em sua grande maioria, nada mais são do que as velhas lições não assimiladas, à espera de um melhor aproveitamento nosso. É assim que vamos evoluindo, como o aluno que de grau em grau, de degrau em degrau, vai se sendo aprovado, até receber o diploma. Por isso, não adianta revolta e lamentação diante dos testes que a vida nos apresenta. Imagine um aluno que, desejando ingressar na faculdade, acabe se revoltando contra o vestibular. Essa atitude, em momento algum, lhe trará benefícios. Se ele deseja ser aprovado, precisa estudar, precisa aprimorar seus conhecimentos. E tudo isso quer dizer trabalho que o conduzirá à meta desejada. Assim é a nossa vida espiritual. Estamos num grande vestibular do nosso progresso espiritual. Assim, de nada adiantam o choro e a revolta com as provas da vida, porque em cada problema há um convite disfarçado ao nosso crescimento espiritual. E crescer dá trabalho, mas não crescer dá sofrimento. O que é melhor? Embora todos os espíritos um dia venham a atingir a perfeição, essa marcha pode ser mais longa ou mais curta, mais suave ou mais penosa, dependendo do empenho que o espírito faz para superar suas provas. Diante dos obstáculos que a vida nos apresenta, o espírito que mais rapidamente os supera através do trabalho e do aperfeiçoamento, consciente de que está se provendo espiritualmente, mais rapidamente também experimentará a aventura de dias felizes. Já o espírito que se revolta diante das provas, que não os aproveita como um trampolim do seu crescimento, optando por observar-se indiferente, sem qualquer propósito de mudança, mais se distanciará da felicidade e mais envolto em dores permanecerá. O sofrimento funciona como um abridor de latas da nossa evolução. Quando não nos abrimos voluntariamente ao progresso para o qual Deus está nos chamando, através do enfrentamento positivo das nossas provas, o sofrimento nos força a largar a dor pelo trabalho de renovação interior. É nessas horas que costumamos dizer: eu não aguento mais essa situação, eu preciso arrumar um jeito de lidar com meu filho, senão a coisa vai piorar. Eu preciso aprender a me controlar, senão eu preciso ter mais paciência lá em casa, pois do contrário algumas coisas ruins ainda vai acontecer. Eu preciso reciclar meus conhecimentos profissionais, senão a qualquer hora vou ser despedido. Eu preciso cuidar melhor da minha saúde, senão sei o que vai me acontecer. Disse bem, portanto, Chico Xavier, o que todos evoluem, mas a forma de evoluir é que diverte, suor ou lágrimas, a opção é nossa. Por isso, registramos aqui o conselho espiritual do poeta Casimiro de Abreu. Amigo, desperta e vive. Na terra, a vida é batalha, em que o maior vencedor
é aquele que mais trabalha. As dores do viver. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem passou pela vida e não sofreu? Foi espectro de homem e não homem. Só passou pela vida, não viveu. O poeta expressou em poucos versos a grande verdade. A vida não é indolor. Podemos olhar para quem tenha muito dinheiro, fama, sucesso e pensar que tudo lhe sorri. No entanto, desconhecemos seus problemas íntimos, perdas que tenha sofrido, as lutas para alcançar o patamar em que se encontra e ali se manter. As horas de ensaio, a superação de dores físicas ou morais para não cancelar o próximo show. Sorrisos no palco, dança, canções. Mas, quando todos se vão, quando acaba a apresentação, quando cessam os aplausos, o que resta? Recordamos de um orador que certa feita nos disse que depois da ovação na oratória, dos tantos autógrafos nos seus livros, quando ele voltava para sua casa, fechada a porta, estava sozinho. Ele não tinha ninguém. Ninguém com quem compartilhar o café, o lanche, as impressões de tudo que sentira e vivera naquelas horas. Não tinha quem lhe pudesse preparar um chá, pôr à mesa, dirigir-lhe uma palavra. Por vezes, nós nos dizemos cansados da família. São tantas tarefas, problemas e ruídos quando desejaríamos ter um pouco de sossego. Contudo, alguém enfrenta a quietude de um apartamento a sós. Seus amores se foram, e somente a sombra do silêncio lhe recebe os lamentos da alma e enxerga as lágrimas que verte. Viver é um desafio constante. Lidar com o inesperado desagradável, o sonho desfeito ou nunca concretizado. Algumas dores são tão profundas que, como disse alguém, nem as 400.000 palavras da língua portuguesa conseguem expressar. Mas afinal, para que serve a dor? Escreveu um filósofo poeta: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar o templo magnífico, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino. A dor é um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. É o processo pelo qual passa o bloco grosseiro, que, para mostrar a perfeição da estátua que oculta em seu interior, sofre os golpes duros do cinzel do escultor, ou o vagaroso e persistente trabalho do buril. Um amigo nos confidenciou que observara que, quando estava passando por sérios problemas, sofrendo duras provações, produzia textos mais belos e profundos. O homem precisa do sofrimento como o fruto da vinha precisa do lagar para que se possa extrair o suco precioso, para que triunfe o espírito, rebentando em sublimidade, para que o poeta ache os acentos imortais, o músico os suaves acordes, o coração precisa do aguilhão do luto e das lágrimas, da ingratidão, das traições da amizade, das angústias. A dor é uma bênção, diz um benfeitor espiritual, que Deus envia aos seus eleitos. Então, não a procuremos, mas quando ela se apresentar, tiremos dela todo o proveito que pode nos oferecer ao espírito e ao coração.
Hoje compreendo que não posso reclamar. Sempre encontro alguém que não conhece a luz do sol. Quanta gente na calçada se arrastando a mendigar. Vejo irmão sem um teto pra morar. Às vezes quase choro, mas procuro compreender. Se há tantos que não ouvem o barulho de um trovão, quantos vivem no silêncio, outros morrem ao nascer. Entre todos sou mais um, procurando um bom lugar, pois sem luta não há glória, sem amor não vencerás. Eu te agradeço, meu Jesus, por este corpo que eu ganhei. Eu te agradeço pelo dia que você me concedeu. Muito obrigado pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar. No meu caminho só o amor quero levar. Eu te agradeço, meu Jesus, pelo exemplo que deixou. Eu te agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar. Muito obrigado pelo tempo que você me confiou. A flor do bem eu quero um dia lhe entregar. Às vezes quase choro, mas procuro compreender. Se há tantos que não ouvem o barulho de um trovão, quantos vivem no silêncio, outros morrem ao nascer. Entre todos sou mais um, procurando um bom lugar, pois sem luta não há glória, sem amor não vencerás. Eu te agradeço, meu Jesus, por este corpo que eu ganhei. Eu te agradeço pelo dia que você me concedeu. Muito obrigado pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar. No meu caminho só o amor quero levar. Te agradeço, meu Jesus, pelo exemplo que deixou. Eu te agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar. Muito obrigado pelo tempo que você me confiou. A flor do bem eu quero um dia lhe entregar. Eu te agradeço, meu Jesus, por este corpo que eu ganhei. Eu te agradeço pelo dia que você me concedeu. Muito obrigado pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar. No meu caminho só o amor quero levar. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Jesus disse: "Que queres que eu te faça?" Marcos 10:51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro.
A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural que peçamos auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos, de pronto, escolher outra melhor. Gramática da emoção. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Eduardo Galeano. O homem não é apenas o construtor da sua história, mas também o reflexo dela. Hoje, somos o livro com as histórias que construímos ao longo da vida. Histórias edificadas com risos e lágrimas, vitórias e fracassos, culpas e rancores, dores e amores. Tudo está estampado em nós, seja em nosso corpo físico, seja em nossa dimensão emocional, mental, espiritual e energética. As enfermidades são representações simbólicas das histórias tristes e inacabadas que continuam nos machucando. Toda a bioquímica do corpo é influenciada decisivamente pelo conjunto das nossas emoções. O corpo compartilha cada emoção que se passa conosco. Não somos um corpo separado da nossa alma, dos nossos sentimentos, emoções e pensamentos. Tudo está interligado. Histórias tristes e dramáticas, insistentemente guardadas e revistas, nas quais os sentimentos de perda, raiva e frustração emergiram das mais diversas situações conflituosas, deixam suas marcas no corpo e na alma. Isso acarreta um enfraquecimento da nossa energia vital, possibilitando o surgimento de doenças, dificuldades de relacionamento e entraves em nossa prosperidade. Como sair dessa situação? Certamente, não podemos mudar os fatos ocorridos, mas podemos criar novas histórias para esses fatos, procurar um final feliz ou, se não for possível, um final mais ameno, mais leve, sem o desfecho de mortos e feridos, mas de sobreviventes mais experientes e mais fortes para outras histórias que havemos de viver. Afinal, ninguém morreu por conta do passado infeliz, o que significa dizer que Deus nos deu outra oportunidade para voltar ao palco da vida e escrever novas histórias. Não permitamos que o passado interfira tanto em nossa caminhada, a ponto de impedir que nossa jornada avance para momentos bons, agradáveis e felizes. A vida é uma gangorra. Depois que passamos pela parte mais baixa,
é hora de subirmos. O primeiro passo para isso é aceitar tudo o que nos aconteceu, por mais duros tenham sido os golpes que levamos. Aceitar não é concordar com o fato, mas admitir que você não tem o poder de voltar ao passado e impedir que esse fato aconteça. Já aconteceu. Pronto. Aceite. Pois só a partir da aceitação pode haver alguma chance de transformação. Perdoar é desistir de querer ter um passado diferente do que foi. Fato é fato, mas a história é a interpretação que damos aos fatos. Tomemos cuidado com as interpretações fatalistas, derrotistas, culposas, dramáticas e que nunca têm fim. Não eternizemos histórias tristes. Sejamos um bom gramático da emoção e comecemos a colocar mais pontos finais nas recordações infelizes. Frases longas, sem pontos e vírgulas, somente para o que nos fez sorrir e amar. Acender a própria luz. Conta-se que um homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e perguntou: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo aqui é sombra, maldade e indiferença. Angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, se debatem num mar de trevas. Senhor, onde o caminho que me assegure a libertação? Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. A narrativa retrata o sentimento de muitos de nós ao observarmos o estado atual do mundo. Olhamos nosso entorno e vemos a escuridão, o mal parecendo vencer sempre mais batalhas. A lição do Cristo é simples. O caminho da liberdade é acender a própria luz. No entanto, há mais na lição que precisamos absorver. Notemos que o objetivo do interlocutor é apenas sair do labirinto da terra, pois não suporta mais. Em momento algum, sua pergunta demonstra alguma preocupação com o outro, ou com o porquê de se viver em sombra e a maldade avançar, ou com o que ele poderia fazer em favor daqueles que se debatem num mar de trevas. Quando o nosso desejo é apenas nos libertarmos daquilo que nos incomoda, sem nos preocuparmos com o todo, com o outro, estamos nos mantendo em nossa própria treva, sem acender nossa própria luz. Nosso olhar para o mundo em sofrimento, por vezes, é um olhar de falsa superioridade. Percebamos isso. Julgamentos duros para com determinado povo, para uma cultura ou comunidade. Como podem ainda agir dessa forma? Como podem pensar assim? E não fazemos uma simples reflexão. Será que se tivéssemos nascido naquele mesmo contexto, mergulhados naquele caldo cultural, não faríamos o mesmo ou pior? Difícil avaliar. Por isso, prudência com nossos julgamentos. Antes de desejarmos nos libertar desse mundo tão complicado, que tal oferecermos algum tipo de solução para ele? Aí está a brilhante resposta de Jesus ao homem. Ninguém te impede de acender a própria luz. Jesus poderia ter dito a ele: precisamos acender a nossa luz para nos libertarmos. Porém, ele foi muito mais perspicaz. Ninguém te impede de acender a própria luz, o que equivale a dizer: se quisesses realmente, já poderias ter te libertado. Em verdade, ainda fazes parte dessa mesma treva que criticas com tanta veemência. Difícil ouvir isso, mas este é o nosso mundo, o mundo que construímos ao longo das eras. Nada mais justo que sejamos nós mesmos que o resgatemos das trevas,
que mudemos os seus panoramas ruins pelo trabalho insistente no bem. Fácil fugir quando o circo está pegando fogo. O desafio está em apagar o incêndio, balde a balde. Incêndio do qual somos responsáveis, direta ou indiretamente. Depois de apagado o fogo, vamos ver o que teremos que juntos reconstruir. Esse será o momento do mundo novo, do planeta de regeneração. Acender a própria luz é lutar pela melhoria interna, vencer os vícios. Acender a própria luz é dizermos: eis nossa pequena, mas importante contribuição para clarear o mundo em trevas. Não abandonaremos a luta. Quando adubo as flores de nosso jardim, ressecando as mais belas manhãs, logo quando o caminho começa a florescer, é a vida que se esconde por trás da tristeza, esperando o tempo chegar pra revelar toda a beleza de um coração cansado de chorar, tanta amargura há entre as luzes das estrelas, entre as pedras do destino. Não estamos sós e sei que o amor é a razão. E do que ainda não existiu, do sol que ilumina e aquece, da noite que engana e promete, o amanhecer onde a vida sempre a luta, mas sempre ao amor, e o tempo é a chave que vai nos levar à verdade em nós. É o mesmo Deus por trás da criação e da criatura, pelos campos, pelos rios, pelos pântanos, seguindo essa luz que vem de dentro e estará onde a gente estiver. Não haverá um pedaço de chão pra encontrar. A felicidade está em nós. Agora é só plantar entre as flores e os espinhos. Vou plantando, vou seguindo entre a dor e a paz que existe em mim. Na, 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 na,
A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo. Age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos 14:38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que estua, sublime, ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Emmanuel. Esse pensamento de Emmanuel é uma chave que abre as portas da solução de grande parte de nossos problemas. Talvez nós estejamos orando a Deus, pedindo que este ou aquele problema seja resolvido, e Deus nos responde oferecendo esse pensamento capaz de equacionar nossas dificuldades. A ideia é muito simples, mas com um incrível poder de melhorar a nossa vida. O bem e o mal que entraram em nossa vida não são obras do acaso, nem uma questão de sorte ou azar. Nossa vida é regida pela seguinte lei espiritual. Abre aspas. Tudo o que nos ocorre é decorrência de conquista e atração. Fechar aspas.
Segundo Emmanuel, representando o pensamento das esferas espirituais superiores, o bem é algo que devemos conquistar, é fruto do nosso mérito. Deus é soberanamente justo e bom e por isso trata os seus filhos da mesma maneira, concedendo a todos indistintamente capacidades e oportunidades de crescimento. Não há seres privilegiados na criação divina, pois, se houvesse, Deus não seria justo nem bom. Portanto, não se podendo falar em sorte ou azar, porque isso seria a negação da justiça de Deus, o bem é conquista do espírito que soube aproveitar os talentos e as oportunidades que Deus lhe concedeu. Até mesmo os problemas que nos ocorrem são mecanismos divinos propulsores do nosso progresso, pois o homem, curiosamente, tende a produzir mais nos períodos de carência do que nos momentos de abundância. Ninguém espere recolher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem, e fazemos isso através de um conjunto de atitudes composto por palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Quem quer recolher o bem precisa falar no bem, pensar no bem, sentir no bem e agir no bem. Carecemos de analisar quais sementes estamos plantando em nosso caminho, porque elas inevitavelmente irão crescer ao redor de nossos passos. Essa lei espiritual já havia sido anunciada por Paulo, o apóstolo, quando nos disse: o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Por certo, Paulo aprendera esse conceito com Jesus de Nazaré. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Está claro nesse princípio espiritual que cada um recebe na medida em que dá. A atitude é tudo. Não adianta esperar que algum milagre ocorra e nos dê aquilo que deve ser fruto de conquista com o suor do nosso rosto. Deus não fará por nós algo que nós já sabemos ou já podemos realizar por conta própria. O milagre Ele já fez ao nos criar à sua imagem e semelhança, dotando-nos de todos os potenciais divinos necessários à realização da felicidade em nossa vida. Não basta crer, não adianta apenas orar ou ter fé, é preciso agir, é preciso plantar, lançar-se ao trabalho capaz de nos levar aos objetivos desejados. São sábias as palavras de irmão José. Abre aspas. Não nos esqueçamos de que toda a oração que o homem dirige a Deus é constituída de duas partes. A primeira parte é a do mérito, a segunda é a da bênção. Toda resposta divina depende do esforço humano. Se o homem não cumpre com a sua parte, a lei divina se sente impedida de cumprir com a sua. Fecha aspas. Aplicando essa lei em nossa vida prática, inevitavelmente chegaremos a algumas conclusões importantes. Aquele que deseja receber da vida o melhor, precisa primeiramente dar à vida o melhor de si mesmo. Quem aprecia ouvir palavras de otimismo,
precisa antes falar de otimismo para os outros. Aquele que deseja receber vibrações positivas das pessoas carece de pensar melhor sobre a vida alheia. Quem necessite de auxílio precisa desenferrujar os braços auxiliando o próximo. Quem almeja ser amado tem antes o dever de amar. Quem sente necessidade de perdão precisa ser o primeiro a perdoar. Quem intenciona o progresso deve primeiramente progredir em trabalho e conhecimento. A lei divina opera pelo câmbio do dar e receber, mas a maioria de nós ainda espera receber sem dar, sacar sem depositar, colher sem plantar. Muitos querem conhecimento sem estudo, saúde sem cuidado, mudança sem atitude, amor sem dedicação, progresso sem esforço, proteção espiritual sem espiritualização. Não é uma contradição de nossa parte? Libertar-se do mal que hoje nos fere é assumir o bem como opção de vida. Somente se desvincula das trevas quem acende a própria luz. Libertar-se das energias negativas é prender-se às energias positivas. Defender-se do mal é atacar com o bem. Libera-se do mal quem o esquece facilmente. A melhor forma de se proteger dos inimigos é fazer muitos amigos. Só se liberta da miséria quem assume seus talentos e o coloca a serviço da vida. Só se liberta da ignorância quem abraça o conhecimento. Só se liberta da doença quem aprende a viver em harmonia. Só se liberta da violência quem aprende a ser manso e humilde de coração. Se o mal foi atraído por nós, eu também posso extinguir em mim esses pontos de atração. A felicidade está muito mais em nossas mãos do que nas mãos de Deus. Por isso é que não basta deixar de fazer o mal, é preciso investir no bem através do trabalho constante. Os espíritos que agem em nome de Deus não farão a nossa lição de casa, embora nunca nos faltem com o apoio e o estímulo necessários. Eis a sábia lição de Allan Kardec. Abrir aspas. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Fecha aspas. Que tal começarmos agora mesmo a remover as pedras do nosso caminho? Deus nos dará a força necessária. Temos os talentos necessários para transpor quaisquer obstáculos. Todavia, empurrar as pedras é tarefa nossa. Deus nos ajuda, mas nós damos o primeiro passo.
Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim.